Missoula, o que eu estou prestes a dizer não é uma opinião. É um fato. Donald Trump é um criminoso. Não era um palanque comum. Não era um discurso previsível. Era o início de algo que carregava eletricidade nas veias e um grito preso há anos na garganta de milhões de americanos. Ali, diante de um povo que há muito tempo assiste ao circo pegar fogo sem saber se ri ou corre, Alexandria Ocasio-Cortez não apenas falou, ela acusou. E ao fazê-lo, abriu um capítulo que não poderá mais ser ignorado. Donald Trump, o mesmo que governou com uma retórica de vitimismo e grandeza inflada, agora carrega oficialmente o selo da criminalidade em 34 processos por fraude. E não estamos falando de especulação jornalística, boataria de bastidores ou guerrilha partidária. Estamos falando de culpa formal, reconhecida por um sistema que ele mesmo tentou manipular, controlar e corroer. Um ex-presidente, condenado, o mais poderoso homem da nação, reduzido a uma ficha criminal. Mas o que torna esse momento ainda mais simbólico é que a primeira voz a gritar com clareza foi a dela, AOC, dizendo apenas a verdade, dita com o peso de quem não deve nada a ninguém e já aprendeu que não se muda o mundo sussurrando. Alexandria não hesitou. Não calculou palavras para agradar colunistas do New York Times, nem se escondeu atrás do medo de parecer radical demais. Ela fez o que se espera de alguém que entendeu que a política não é mais um jogo de xadrez, é uma trincheira. E nesse campo de batalha, onde mentiras viram manchetes e corrupção se traveste de patriotismo, a sua voz cortou como navalha. Trump é um criminoso. E ponto. A reação foi imediata. Gritos, aplausos, memes, manchetes. E você sabe o que mais assusta os poderosos? Não é um julgamento. É uma mulher jovem, latina, de origem humilde, que se recusa a baixar os olhos. É alguém que, mesmo atacada, ridicularizada, perseguida, ainda tem coragem de dizer o óbvio. Porque é justamente o óbvio que mais fere em um império de ilusão. Trump não caiu por uma conspiração da esquerda. Como seus seguidores repetem em coro dissonante, ele caiu porque se envolveu com fraudes, porque mentiu, porque usou o sistema não para servir, mas para se servir. Porque, como a AOC resumiu, ele venderia este país por $1 se isso significasse encher os bolsos dos amigos de Wall Street. E você? O que sente diante disso? Indignação? Pois é assim que estamos todos, o país inteiro mergulhado em uma névoa de descrença. Um povo bombardeado por versões, teorias, estratégias de comunicação e bolhas de desinformação. A verdade virou refém de quem grita mais alto, e a mentira aprendeu a desfilar de terno e gravata. Mas a AOC trouxe de volta o chão. Lembrou que por trás de cada esquema de fraude há pessoas. Há trabalhadores que perderam seus empregos. Aposentados que viram suas economias evaporar. Famílias que foram manipuladas por um teatro onde o protagonista gritava America First, enquanto abastecia contas offshore. E sim, é revoltante. Mas também é libertador ouvir alguém dizer basta. Porque se há algo que a AOC não oferece, é ilusão. Ela não aparece em eventos com fogos de artifício, nem vende promessas embaladas em papel holográfico. Ela fala de salário digno, moradia estável, saúde garantida para todos, ideias simples, mas que soam revolucionárias num país onde um frasco de insulina pode custar mais que um aluguel. E talvez seja justamente isso que a torna perigosa para Trump e seus aliados. Ela não está tentando vencer o jogo. Ela está tentando mudar as regras. Ela não construiu sua imagem com reality shows ou bilionários entediados. Ela não pediu aval a lobbies. Ela não se curva a financiadores ocultos. Quando ela critica Trump por sua farsa patriótica, por se vender como salvador da pátria, enquanto destrói a dignidade popular, ela não está fazendo um número, está escrevendo um novo capítulo. E esse novo capítulo não pede licença. Mas cuidado, este não é um conto de fadas. A AOC não é uma heroína perfeita. E isso é o que mais assusta os poderosos. Porque sua força vem justamente da vulnerabilidade compartilhada. Ela sangra, chora, erra, mas não recua. E quando ela diz, não vamos entregar este país sem lutar, o que se ouve não é retórica, é um aviso. E você, Missoula? E você, Montana? Estão prontos para lutar também? Essa é a pergunta que ecoa depois do discurso, porque agora não é mais sobre Trump, é sobre nós, sobre o que aceitamos, sobre o que permitimos, sobre o quanto ainda acreditamos que a política pode ser algo além de escândalo e cinismo. A AOC plantou uma semente, uma centelha, e ninguém sabe ainda o que ela vai incendiar. Ela não quer um trono, quer um povo acordado. E talvez seja justamente isso que possa virar o jogo. Mas será que basta coragem para derrubar um império? Será que uma mulher armada com palavras pode derrotar um sistema construído para silenciar? Você já sentiu aquela raiva? Aquela que vem quando você olha ao redor e percebe que a vida parece uma corda bamba, e quem está embaixo não te segura, te empurra?
Quando o aluguel consome metade do salário? Quando seu filho fica doente e você precisa escolher entre pagar o remédio ou a conta de luz? Quando dizem que a economia vai bem, mas seu bolso jura que não foi convidado para a festa? Pois é. Alexandria Ocasio-Cortez sabe exatamente o que é isso. E diferente de tantos que discursam de cima para baixo, ela fala com quem vive embaixo. Ela não vem de herança, não foi moldada em Ivy Leagues exclusivas, não foi criada em bolha de luxo. Ela veio do caos. Do Bronx, de uma casa onde o medo era rotina. Ela veio das filas, dos ônibus lotados, dos boletos vencendo antes do salário cair. E é por isso que sua voz, quando diz "Nós não vamos entregar este país sem lutar", não soa como um slogan. Soa como uma promessa feita de carne, osso e urgência. Imagine a cena. Uma mulher com um microfone numa mão e a dignidade do povo na outra. Um sol de rachar, pessoas suadas, cansadas, algumas incrédulas. E ela, firme, dizendo: "Se querem nos derrubar, que saibam nós não vamos cair calados. Se querem nos apagar, que saibam nós não seremos silenciados." Ela não fala com o vocabulário do poder, ela fala com o vocabulário da sobrevivência. Não há espaço para floreios quando o tempo todo estão tentando te calar. E por isso, quando ela grita, "Nós não vamos desistir do nosso povo", ela está falando de você, de mim, do zelador, da balconista, da enfermeira, do entregador de app que corre pelas ruas com uma mochila nas costas e um sonho esmagado nas pernas. Ela está falando da mãe solo que estica cada centavo no fim do mês e ainda tem que sorrir para o filho. Está falando daquele senhor que trabalhou 35 anos e hoje sobrevive com uma aposentadoria que não paga nem os remédios. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas. Coisa de bastidor mesmo, leitura sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Sabe o que Trump fez com essas pessoas? Nada. Melhor dizendo, fez parecer que elas importavam enquanto jogava os dados no cassino dos bilionários. Distribuiu promessas como brindes de campanha e transformou a dor alheia em palanque. Enquanto isso, a AOC pegava metrô, andava entre as barracas da feira, sentava no chão com gente que nunca tinha sido ouvida por ninguém com poder. Não por caridade, mas por identidade. É por isso que ela incomoda tanto. Porque ela lembra à elite que o povo existe, que o povo sente, que o povo se cansa. E mais, que o povo aprende. Aprende a votar melhor, aprende a se organizar, aprende a lutar. Trump se alimenta da ignorância, a AOC planta consciência. E isso, meu amigo, é infinitamente mais perigoso para o sistema. Você quer ver o rosto da transformação? Olhe para as reuniões que ela enfrenta no Congresso. Sozinha, cercada de engravatados que riem com deboche. Eles a subestimam, como sempre subestimam mulheres jovens, especialmente latinas, especialmente do Bronx. Mas ela não baixa os olhos. Ela devolve com dados, com firmeza, com verdades que arrancam a maquiagem da política cínica. Quando disseram que ela era só uma bartender que virou deputada, ela sorriu, porque a vergonha não é vir do balcão de um bar. A vergonha é vir da corrupção e se esconder atrás de um terno. A AOC entende que viver dignamente virou privilégio. E ela não se conforma com isso. Por isso, defende o salário mínimo justo. Por isso fala de moradia como um direito, não como um investimento. Por isso diz que saúde é obrigação do Estado, não um luxo de quem pode pagar plano. E quando ela sobe num palanque e grita, "Não vamos entregar este país sem lutar", ela não está incitando o caos. Está oferecendo uma chance de reagir, uma chance de fazer política fora da bolha, uma chance de exigir o que sempre foi nosso, mas nos foi tirado com desculpas e aplausos. Você já sentiu que não tem mais forças? Já olhou para a política como um mar revolto onde ninguém te escuta? Pois olhe de novo, porque a AOC não está te pedindo que a siga. Ela está te lembrando que você também pode levantar. Que o seu grito, mesmo rouco, tem força. Que o seu voto é arma. Que sua indignação é semente. E não se engane, ela não está sozinha. Em cada bairro abandonado, em cada escola esquecida, em cada comunidade ignorada, está surgindo uma nova geração que não quer mais o menos pior. Quer o melhor, quer o justo, quer o real. Esse movimento é nosso. E se você está lendo isso agora, é porque faz parte dele. Mesmo que ainda não saiba, mesmo que ainda duvide. O país não será mudado por um discurso bonito, mas pode ser transformado por uma multidão que decide, ao mesmo tempo, dizer basta. Então olhe em volta. Veja o que estamos enfrentando. Um sistema viciado, líderes que fazem promessas como se fossem senhas de Wi-Fi, escândalos virando norma, a verdade sendo tratada como opinião.
E no meio disso tudo, uma mulher de cabeça erguida, gritando contra o barulho ensurdecedor da mentira. Ela não está pedindo que você a adore. Está pedindo que você a ouça, que você pense, que você questione, que você haja. Porque se não for agora, quando? Se não for com a verdade, com o quê? Se não for com o povo, para quem? Essa é a pergunta que a OC deixa no ar, e cabe a nós respondê-la. Sabe aquele momento em que a cortina cai e o que parecia ser um castelo dourado revela-se um palco de truques baratos? É exatamente aí que estamos. Deixamos os discursos inflamados para trás e entramos onde dói mais, o bolso do povo e o cofre dos poderosos. Porque Trump não enganou só a política. Ele fraudou a ideia de progresso. Ele transformou o Estado em balcão de negócios e o povo em moeda de troca. Durante anos, fomos bombardeados por frases de efeito. America First. Estamos protegendo os trabalhadores americanos. Os mercados estão fortes porque estamos fazendo o certo. Mas você já se perguntou, certo para quem? Enquanto o trabalhador comum via o preço do gás subir, o aluguel disparar e os planos de saúde minguarem, os amigos de Trump, aqueles que aparecem apenas nas entrelinhas dos contratos públicos e nos bastidores dos grandes eventos, celebravam lucros recordes. Coincidência? Não. Foi projeto, planejado, articulado e maquiado com a mesma tinta usada para esconder as rugas da decadência moral do sistema. Entre 2017 e 2020, diversas decisões econômicas da Casa Branca geraram movimentações atípicas no mercado de ações. Tarifas anunciadas pela manhã eram revertidas à noite. Ações de empresas ligadas a doadores de campanha disparavam logo após reuniões privadas. Tudo legal? Tecnicamente, talvez. Mas eticamente, indefensável. E quem pagava a conta era sempre o mesmo, o cidadão que acreditou que o presidente estava jogando por ele. E quando o jogo apertava, Trump fugia para o script. Imigrantes, mídia mentirosa, deep state, comunismo, qualquer espantalho servia. Porque o verdadeiro inimigo nunca esteve à vista. O verdadeiro inimigo vestia terno, sorria para as câmeras e dizia que tudo estava indo bem. A pergunta que não cala é, se tudo ia tão bem, por que você sentia que estava ficando para trás? Você se lembra da promessa de revitalizar a indústria do aço? Quantos empregos chegaram à sua cidade? Quantas fábricas abriram na sua rua? Enquanto isso, os grandes conglomerados lucravam com contratos superfaturados e vantagens fiscais que não chegam nem perto de um trabalhador comum. A narrativa era de reconstrução. A prática? Transferência de riqueza. Mas não é só sobre economia, é sobre poder. E o poder, nas mãos de Trump, foi usado como uma marreta para destruir regulações, agências fiscalizadoras e instituições que serviam como freios e contrapesos. Tudo em nome de uma liberdade de mercado que, no fim, só era livre para os mesmos de sempre. Você já viu algum bilionário ser preso por insider trading durante aquele período? Pois é. Agora pare um segundo e pense. Como é possível que um presidente com tantos escândalos nas costas tenha conseguido manter o apoio de milhões? A resposta é tão incômoda quanto real. Trump não vendeu políticas. Ele vendeu identidade. Vendeu a ilusão de que lutar contra ele era de alguma forma lutar contra o próprio povo. E assim, transformou cada crítica em ataque pessoal aos seus eleitores. Uma inversão tão cruel quanto eficaz. Mas e se te dissessem que, enquanto você defendia Trump nas redes sociais, ele estava facilitando leis que permitiam que congressistas lucrassem com a crise? Que membros do alto escalão vendiam ações antes das quedas e compravam antes das altas com informações privilegiadas? Parece teoria da conspiração? Pois foi exatamente isso que relatórios independentes confirmaram. Isso não é suposição, é registro, é documentação, é roubo institucionalizado. E qual foi a resposta de Trump a tudo isso? Riso, desdém, sarcasmo. E no meio do caos, a AOC transformou tudo isso em denúncia. Ela foi a voz que não tremeu quando os demais recuaram. Ela foi a mão que apontou direto para o núcleo da podridão. O sistema que permite que políticos negociem ações enquanto discutem projetos que afetam o mercado. E se você acha que isso não te atinge, pense de novo. Porque cada vez que um político lucra com a miséria planejada, é sua aposentadoria que diminui. É seu salário que estagna. É sua chance de ascensão que evapora. Você se lembra da crise das tarifas com a China? Trump dizia que era uma jogada estratégica. Mas semanas antes do anúncio oficial, fundos de investimento ligados a seus aliados já estavam se movimentando, com informações que ninguém mais tinha. E o resultado? Lucro para poucos, insegurança para todos. E isso se repetiu, várias vezes. Como é possível chamar isso de patriotismo? Como é possível continuar acreditando que esse homem representa alguma coisa além dele mesmo? Talvez a pergunta mais importante seja: até quando vamos aceitar que o roubo só é inaceitável quando é feito com máscara e não com gravata? É aqui que a farsa começa a desmoronar. Quando você percebe que o grande patriota não passava de um corretor de privilégios.
Um operador do caos travestido de salvador. Um homem que nunca governou para o povo, governou sobre o povo. Usou cada dor, cada medo, cada rancor como combustível para manter seu império de mentiras de pé. E é nesse ponto que a AOC emerge não como opositora, mas como desmascaradora. Ela não veio jogar o mesmo jogo. Ela veio mostrar que o jogo foi viciado desde o início. Que o tabuleiro era manipulado, que os dados estavam marcados, e que a única saída é quebrar tudo e construir de novo do zero com as mãos do povo. Não se engane, isso não é uma disputa de ideias, é uma disputa de futuros. O de Trump, onde o dinheiro dita a verdade, e o de AOC, onde a verdade incomoda quem tem dinheiro demais. Se esse conteúdo te fez enxergar o que está por trás da fachada dourada, não saia sem se inscrever no canal. Curte, comenta, compartilha não por vaidade, mas porque essa conversa precisa sair da bolha e alcançar quem ainda acredita no falso milagre americano. Cada clique seu é um ato de resistência. Cada voz que se junta, uma rachadura no império da fraude. Quer destruir um império? Ria dele. Nenhum rei sobrevive à gargalhada que o despede. Não há som mais perigoso para um autoritário do que o riso. Não a zombaria vazia, mas o riso carregado de verdade, que transforma absurdos em espelhos e escancara a nudez do imperador. É por isso que, nos tempos mais sombrios, os comediantes se tornam revolucionários. Porque quando a verdade é censurada, a sátira se torna arma. E poucos encarnam essa batalha com tanta precisão quanto George Clooney, Jimmy Kimmel, Wanda Sykes e Bill Maher, nomes que, apesar da fama, não pedem reverência. Pedem consciência. É curioso como, em meio a um colapso político, econômico e moral, o riso se recusa a morrer. Enquanto Trump encena seu eterno monólogo de grandeza repetindo, de forma cíclica, frases como "os números nunca foram tão bons" ou "ninguém entende mais de economia do que eu", os humoristas já entenderam que a repetição não é força, é fraqueza. E a plateia, cansada de aplaudir, começou a gargalhar. Não com ele, mas dele. George Clooney, por exemplo, não precisou de piadas escritas. Bastou falar como quem fala sobre um velho conhecido que todos fingem respeitar, mas ninguém mais leva a sério. Ele era só um cara que ficava perguntando qual garçonete estava solteira. O impacto dessa frase é imediato. Trump, o magnata, o presidente, o homem mais poderoso do mundo, é reduzido ao que sempre foi fora das câmeras. Um personagem vulgar, banal, perdido entre fantasias de poder e inseguranças masculinas mal resolvidas. E se você achava que isso era apenas fofoca, Clooney fecha com uma martelada. E pensar que esse homem virou presidente. Não é escárnio gratuito, é denúncia, é memória, é a lembrança de que a democracia americana entregou as chaves da nação a um homem que, no fundo, nunca quis governar, só ser adorado. E quando a adoração vacila, o castelo de cartas começa a tremer. Mas foi Jimmy Kimmel quem transformou o sarcasmo em arte de demolição. Ele não se contentou em chamar Trump de ignorante. Ele construiu uma imagem visual, grotesca, engraçada e trágica. Trump é como uma sacola de Cheetos esquecida no sol, frágil e suja tudo que encosta. A piada arranca risos, mas logo depois provoca uma reflexão amarga. Estamos falando de alguém que teve o botão nuclear ao alcance dos dedos. E é justamente nesse ponto que a comédia se revela uma das últimas linhas de resistência. Enquanto analistas políticos tentam explicar com gráficos, os comediantes traduzem em metáforas o que as palavras técnicas não conseguem capturar. Quando Trump afirma que vento de turbina eólica causa câncer, não é necessário um artigo acadêmico. Kimmel só precisa repetir a frase com a entonação de quem está lendo as instruções de um shampoo para gatos. O público ri, mas também sente a tragédia. Como chegamos ao ponto em que a política se confunde com uma esquete? Você já parou para pensar nisso? Em que momento deixamos de exigir líderes e passamos a consumir personagens? Quantas vezes você já viu um presidente mais preocupado com curtidas do que com crianças sem merenda? E mais importante, por que isso ainda é tolerado? Wanda Sykes não tolera. E seu riso é ácido, ferino. Ela não ironiza apenas Trump, mas o próprio país que o elegeu. Quando diz que as pessoas esperavam que ele aprendesse a ser presidencial, mas o cara tem 70 anos, se ele é um babaca, ele vai morrer babaca. O público ri, mas é um riso de desespero. Porque o que ela está dizendo é simples. Trump não foi um erro. Ele foi o espelho de uma sociedade que se recusa a crescer. E nesse ponto, a crítica muda de direção. Deixa de ser só sobre Trump, é sobre nós. Sobre os que riram quando não deviam, sobre os que relativizaram o absurdo, sobre os que disseram, pelo menos ele não é político, como se o fato de alguém não ser médico o tornasse apto a realizar cirurgias. Bill Maher aprofunda essa crítica. Com seu sarcasmo filosófico, ele ataca o centro da imagem de Trump, sua masculinidade. Trump tenta convencer seus seguidores de que é tão masculino que poderia
Bem, fazer qualquer coisa e ainda parecer forte dançando com os Village People. É um ataque direto ao culto da virilidade tóxica que Trump representa. Um culto que se vende como força, mas que, na verdade, é só insegurança disfarçada de gritaria. E a pergunta que Maher insinua é perturbadora. Por que tantos homens ainda se veem nele? Talvez porque Trump oferece uma masculinidade sem exigência de empatia, sem cobrança de inteligência, sem compromisso com a verdade. Um pacote pronto para quem quer se sentir no controle mesmo sem entender nada. E a piada de Maher escancara isso. Trump não é forte. É um personagem frágil sustentado por aplausos. Quando eles cessam, ele murcha. E nada o aterroriza mais do que ser ignorado. Mas o golpe final, o mais cruel, o mais potente, vem de novo com Kimmel. Quando Trump diz que Kimmel ficava no meio da calçada esperando para cumprimentá-lo, o comediante responde: "A única vez que estive na calçada por você foi para mijar na sua estrela." Uma explosão de riso. É nisso que consiste a revolução cômica. Ela não pede desculpas, ela não debate com o absurdo. Ela o expõe, o ridiculariza e, ao fazê-lo, o enfraquece. Porque um governo pode suportar críticas, pode censurar textos, intimidar jornalistas, manipular dados, mas nunca pode sobreviver ao ridículo. Você consegue ver o que está acontecendo? Enquanto o establishment joga com palavras calculadas, os humoristas estão dizendo a verdade. Eles não precisam da permissão do sistema. Eles falam com o povo, e o povo ri. Mas esse riso não é alienação, é libertação. A comédia está servindo como ponte entre o absurdo e a consciência, entre a indignação e a ação. E se até hoje você achava que rir era perder tempo, talvez esteja na hora de repensar. Você já conheceu alguém que usou a própria dor como trampolim e depois chutou quem ainda estava no fundo do poço? Já viu alguém transformar sofrimento em carreira, pobreza em narrativa e a superação pessoal em plataforma política? Esse alguém tem nome e sobrenome: James David Vance. Mas para os íntimos da política, basta chamar de Otto D. o garoto da pobreza que virou símbolo de esperança e depois se perdeu entre jantares com bilionários e discursos reciclados sobre valores familiares que ele mesmo abandonou. Vance teve um começo difícil. Cresceu numa cidade marcada pelo desemprego, violência doméstica e crise de opioides. A mãe enfrentava dependência química. O pai biológico foi ausente. A avó, durona e carismática, virou a âncora emocional. E ele, o menino tímido do interior de Ohio, acabou encontrando refúgio nos livros e nos fuzileiros navais, antes de passar pela Universidade Estadual de Ohio e depois por Yale. Um degrau improvável, quase cinematográfico. E foi exatamente isso que ele transformou em produto. Uma trajetória vendida como símbolo da resiliência americana. Hillbilly Elegy, o livro em que conta sua história, foi alçado ao status de Bíblia da classe trabalhadora branca, por setores da elite que, até então, nunca haviam pisado numa casa com telhado de zinco. O texto virou filme, debates em talk shows, referência em campanhas republicanas. Vance virou sinônimo de autenticidade em um país desesperado por algum elo entre política e povo. Mas o que ninguém percebeu é que enquanto JD contava como havia saído do caos, ele também aprendia a tirar proveito dele. E aqui entra a contradição brutal. Ao invés de usar seu sucesso para erguer pontes, Vance construiu um castelo. Um castelo cercado de cercas retóricas, onde cada discurso sobre pobreza estrutural servia não para alertar, mas para seduzir o eleitorado conservador com doses altas de autopiedade e ressentimento. Ele se tornou uma espécie de intérprete da dor alheia, um tradutor de sofrimentos que já não o pertencem mais. Vance hoje mora em uma mansão avaliada em milhões. Circula em jantares com Peter Thiel, o bilionário que o financiou politicamente. E quando sobe no palanque, ainda fala como se vivesse num trailer apertado em Middletown. Só que agora, de terno sob medida, fala de pobreza com um tom que mistura nostalgia performática e superioridade mascarada. E você percebe, no brilho das palavras, que ele não lembra da dor, lembra do efeito que a dor tem na urna. O homem que usou sua infância dura para construir uma carreira, agora defende cortes em programas sociais. Faz campanha contra aumento do salário mínimo e vota contra medidas de assistência à saúde, tudo em nome de liberdade econômica. A mesma liberdade que ele jamais teria conhecido se não fosse, ironicamente, o apoio de programas estatais e instituições públicas. A hipocrisia não é sutil, ela é grotesca, como um banqueiro dando aula sobre empatia ou um agiota falando de generosidade. E o pior, ela funciona. Porque Vance entendeu uma coisa que muitos ainda ignoram no jogo político atual. Não basta parecer real, é preciso parecer ferido. A dor virou capital político. A pobreza virou performance e J.D. Vance se tornou seu principal ator. Mas será que ele é mesmo exceção? De forma alguma. O fenômeno Vance é só mais um sintoma da doença maior. A conversão do sofrimento em mercadoria.
Políticos que nunca mais pisaram em suas comunidades, mas ainda usam fotos de infância com comida enlatada para pedir votos. Gente que subiu na escada da adversidade, mas depois jogou gasolina nos degraus de baixo. Porque manter os outros no fundo mantém o discurso vivo e a base eleitoral com fome de redenção. E quando você olha mais de perto, percebe que Vance nem sequer tenta esconder esse jogo. Ele fala de decadência moral nas cidades americanas, como se não fosse parte de um partido que promove o corte de bibliotecas, escolas públicas e centros comunitários. Ele critica o colapso familiar, mas apoia políticas que retiram o mínimo de dignidade das famílias mais vulneráveis. Ele se diz contra a elite progressista, mas aceita doações dos mesmos magnatas que pressionam por desregulação e mais lucro no topo da pirâmide. Você sabia, por exemplo, que J.D. Vance investiu em empresas que lucram com a crise dos opioides? Sim, aquelas mesmas drogas que destruíram a vida de milhares de famílias como a dele. Inclusive, segundo um levantamento do Open Secrets, Vance possui vínculos financeiros com grupos que se beneficiaram diretamente da epidemia que ele próprio denuncia. Isso não é só ironia. Isso é cinismo com carteira assinada. E a pergunta que não quer calar: por que tanta gente ainda acredita nele? Talvez porque Vance seja, aos olhos de muitos, a prova viva de que é possível vencer. Mas vencer para quê? Para voltar e impedir os outros de subirem também? Ele virou um espelho quebrado, reflete o sonho, mas corta quem tenta tocá-lo. J.D. Vance poderia ter sido uma ponte. Ele poderia ter sido a voz real dos esquecidos, alguém que não apenas sobreviveu ao sistema, mas que voltaria para reformá-lo. Em vez disso, ele se transformou no rosto sofisticado da manipulação popular. Um rosto bonito, bem penteado, com vocabulário acadêmico e um script ensaiado. Um homem que fala como se ainda estivesse no porão, mas que hoje janta com CEOs que nem sabem o preço de 1 litro de leite. Vocês lembram quando um ovo virou um item de luxo? Quando um tweet presidencial derrubava a bolsa? Quando a economia parecia um tabuleiro de war nas mãos de um homem que só jogava banco imobiliário? Pois é, a comédia econômica de Trump não foi um tropeço, foi um roteiro, e todos nós fomos figurantes. Há um momento em que tudo parece cômico demais para ser real. Quando o presidente dos Estados Unidos afirma que as turbinas eólicas causam câncer. Quando ele zomba do aquecimento global durante uma nevasca. Quando, no meio de uma crise de inflação, ele tuita: "Everyone shut up about the eggs." Nesse momento, você ri. Mas depois, o riso trava na garganta. Porque percebe que enquanto você buscava lógica, ele buscava espetáculo. Durante os primeiros anos do governo Trump, a inflação foi disfarçada por artifícios de curto prazo. Cortes tributários para os mais ricos, incentivos temporários que beneficiavam grandes corporações, mas como todo castelo de areia construído na maré baixa, a onda chegou e os preços começaram a subir. Alimentos básicos, carne, leite, ovos, começaram a pesar. E aí surgiu o ovo como símbolo do fracasso, não um fracasso comum, mas um fracasso que tentou se esconder atrás de patriotismo, guerra comercial e slogans como America First. Os preços dos ovos nos Estados Unidos subiram mais de 70% entre 2020 e 2023. Parte disso teve origem na pandemia. Mas o estopim foi outro: a imposição de tarifas sem critérios sobre produtos importados, iniciada ainda em 2018. O argumento? Proteger a indústria americana. A consequência? Aumento generalizado no custo de produção para os próprios americanos. Alimentos, fertilizantes, embalagens, transporte. Tudo encareceu. E com isso, o custo de vida explodiu. Enquanto Trump batia no peito, dizendo que estava lutando contra a China, os agricultores do Texas, Iowa e Dakota do Sul se afundavam em dívidas. Muitos perderam fazendas que estavam há gerações na família. E tudo isso para quê? Para manter uma guerra econômica que só fez sentido nos discursos inflamados, mas nunca no supermercado. Trump foi alertado inúmeras vezes por especialistas, assessores, até pelo próprio Departamento do Tesouro, mas ignorou, porque para Trump, o efeito político sempre teve mais valor do que o impacto real. Ele não precisava de estabilidade, precisava de manchetes. E enquanto o povo suava para comprar uma dúzia de ovos, ele aparecia em comícios dizendo que a economia está mais forte do que nunca. O mercado de tarifas foi o brinquedo favorito de Trump. Um dia, ele anunciava uma taxação de 25% sobre o aço chinês. No dia seguinte, dizia que talvez mudasse de ideia. Cada fala derrubava ou inflava setores inteiros da bolsa de valores. E quem sabia com antecedência? Os amigos de sempre, os insiders, os que lucravam com a volatilidade planejada, os que compravam ações antes do tweet e vendiam logo depois. Isso não é teoria da conspiração. Isso foi mapeado, documentado, repetido.
Enquanto você tentava entender o que era TPP, NAFTA ou USMCA, Trump criava um labirinto, onde só quem tinha mapa era quem pagava o ingresso VIP. Em agosto de 2019, Trump impôs tarifas sobre alumínio do Brasil e da Argentina. O resultado direto? Empresas americanas de bebidas e construção civil viram seus custos dobrarem. Enquanto isso, fundos de investimento ligados a ex-colaboradores da Casa Branca lucraram milhões com a alta nos contratos futuros. Meses depois, ele recuou. Mas o estrago já estava feito. Esse ciclo se repetiu com o Canadá, com a União Europeia e com o México. Trump girava a roleta das tarifas como se estivesse em Las Vegas, e quando outros países retaliavam, ele se fazia de vítima. Como ousam nos taxar? Em 2020, o número de pedidos de falência entre pequenos agricultores atingiu o maior índice em 8 anos. E a ironia mais cruel? Muitos desses produtores votaram em Trump, porque acreditaram quando ele disse que estava do lado deles, que o protecionismo ia salvar o interior do país, que a China ia pagar a conta, mas a China nunca pagou. Quem pagou foi o americano comum. E quando os protestos começaram a surgir, Trump riu no palco, em rede nacional. Disse que a mídia estava exagerando, que o povo ama o que estamos fazendo. Essa desconexão entre o discurso e a realidade se tornou a marca registrada de sua gestão econômica. Você já ouviu falar do efeito trickle-down, certo? Aquela ideia antiga de que, se os ricos ficarem mais ricos, a riqueza vai escorrer até os mais pobres. Trump ressuscitou esse mito, aumentou a dose e chamou de estratégia. O resultado? As grandes corporações engordaram seus lucros. Os trabalhadores engoliram o mesmo pão amassado, agora sem manteiga, porque até ela ficou cara. E como ele justificava isso? Com dados distorcidos, gráficos fantasmas, estatísticas sem fonte. Quando confrontado, respondia com outra pergunta, desviava, criava uma crise diplomática nova, atacava a imprensa. O caos era seu método, e enquanto todos olhavam para os fogos de artifício, a carteira do cidadão era roubada. Agora pare e pense. Você acha que tudo isso foi acidente? Ou faz parte de um modelo mais profundo, um sistema que se alimenta de escassez para vender medo, que gera caos para vender controle? Porque no final das contas, essa foi a verdadeira jogada de Trump. Transformar a economia em entretenimento. Cada alta na bolsa era um episódio novo. Cada tarifa, um clímax. Cada recuo, um plot twist. Ele não geriu um país, ele escreveu uma série. E a plateia, entre risos e desespero, assistiu enquanto o enredo deixava de ser ficção e virava vida real. Se o país virou palco, que pelo menos reste alguém nos bastidores disposta a apagar as luzes quando o espetáculo acaba. Entre os escombros, surgiu algo que talvez seja mais poderoso que qualquer discurso ensaiado. A coragem de falar a verdade sem pedir desculpas. Alexandria. Ocasio-Cortez não representa a perfeição. Ela representa o incômodo necessário. O desconforto de ouvir o que muitos tentam calar. O alerta de que não dá mais para fingir que está tudo bem enquanto a elite finge que está trabalhando por nós. Lembra quando falamos que a AOC não sussurra? É porque ela sabe que estamos surdos de tanta mentira. E só a verdade, dita em alto e bom som, pode atravessar o barulho das fake news, dos algoritmos viciados e das manchetes compradas. Mas agora, a pergunta inevitável. E você? Onde entra nessa história? Porque tudo o que foi dito aqui só tem valor se provocar movimento. Indignação sozinha não muda nada. Mas indignação organizada vira força. Raiva canalizada vira política. E não falo da política institucional apenas, mas da política cotidiana. Aquela que começa quando você escolhe o que consome, o que compartilha, o que defende, o que permite e o que não tolera mais. A grande tragédia do trumpismo não é só o que ele fez. É o que ele normalizou. Ele tirou o país do eixo, mas o mais perigoso foi ver quantos aceitaram essa nova rotação. Quantos começaram a achar normal um presidente debochar da ciência, da dor, da democracia? Quantos acharam só uma fase os ataques às instituições, à imprensa, às mulheres, às minorias, à verdade, a verdade? Essa que não precisa gritar para existir, mas que foi soterrada por slogans, fake news e desinformação viral. E que agora precisa de gente comum, como você, para ser resgatada. Gente que não tem megafone, mas tem coragem. Gente que não tem plataforma política, mas tem consciência. Gente que não aparece na televisão, mas aparece nas urnas, nas escolas, nas redes, nas conversas de bar, nas assembleias de bairro. Gente que já entendeu que ninguém vai salvar este país sozinho. Nem a AOC, nem Biden, nem qualquer novo Messias. Porque democracia não é torcida, é participação. E se você chegou até aqui, lendo, ouvindo, refletindo, então você faz parte disso. Então aqui vai o convite final, sem rodeios. Se inscreve no canal agora. Curte esse vídeo se ele te moveu de alguma forma. Comenta aqui embaixo. O que mais te revoltou?
O que mais te despertou? O que você vai fazer diferente? Compartilha com quem precisa sair da bolha. Com aquele amigo que ainda diz todos são iguais. Com aquela pessoa que acha que política é perda de tempo. Mostra para ela que o tempo que estamos perdendo é o da nossa dignidade sendo vendida a cada novo mandato de um farsante carismático. Obrigado por estar aqui, por resistir, por pensar, por ainda acreditar que vale a pena lutar. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.